muro. Esse meu trabalho é um trabalho que a gente fez 8 anos depois da queda do muro, né? Na verdade, foi um concurso que foi feito de projetos. Eles convidaram, fizeram uma pesquisa na população aqui desse lugar, e Berlim estava num momento assim multiculti, assim total, por conta da queda do muro, aquele otimismo, aquela coisa. E o que pareceu simpático para todos os moradores desse lugar aqui era a América do Sul, mas América do Sul. Então eles convidaram vários escritórios, muitos escritórios de todos os países da América do Sul e mais do sul dos Estados Unidos e tal, para mandar, se interessassem por participar desse concurso, que mandassem portfólios e tal. E eles escolheram 3 escritórios, um da Argentina e 2 do Brasil. Enfim, os 3 escritórios então, viajaram para lá, conheceram o problema, o bairro, as questões, etc. E depois teve um tempo de elaboração do trabalho. A gente voltou para Berlim e teve um dia inteiro de debate. E a gente teve meia hora para apresentar, assim, uma coisa, mesmo um projeto bastante complexo, meia hora para a apresentação, as imagens, e tinha um júri internacional. Enfim, estou contando esses detalhes só para... É importante, porque é uma ação assim, oficial mesmo do governo da Alemanha, uma espécie de ocupação de um lugar que estava sendo desocupado por conta da queda do muro. Você pode passar para o primeiro slide aí. O bairro é esse aí, ó, né? Eles dividiram em algumas glebas, eu não sei, 7 glebas, 7 pedaços assim, e convidaram, então, da mesma maneira que fomos convidados nós latino-americanos, convidaram outros lugares, outros arquitetos de outros lugares, para fazer o mesmo tipo de trabalho que, na expressão deles, mal traduzindo do alemão, recaracterização desse bairro, né? Esse bairro é chamado de, eu não sei como pronuncia em alemão, mas Gelbes Viertel, mas quer dizer bairro amarelo, eu não sei porquê, talvez porque tudo é meio amarelado aqui, tudo meio sem graça. Essas construções são construções de pré-moldados soviéticos, né, que inaugura aqui, depois do muro que está lá separando as duas Berlins, inaugurava aqui uma paisagem construída que se estendia até Polônia, Rússia. É o mesmo sistema soviético que foi assim massivamente ocupado, com pequenas variações e tal. E é uma paisagem um pouco triste, um pouco monótona, ainda com uma concepção modernista assim de cidade, quer dizer, esses edifícios, talvez um pouco inspirados, a gente imagina, pela época que foram construídos, foi nos anos 80. Esse trabalho que a gente fez nessa gleba é dos anos 80. E eram os mais novos desse bairro todo aí, e me pareceu um pouco parecido, um pouco inspirado em Brasília, talvez na Superquadra. A gente ficou especulando um pouco isso, com vários amigos, todos concordavam e tal, porque os edifícios conformam um pátio interno. Isso lá em Berlim não é novidade. Você sabe, Berlim toda foi construída com gabarito controlado, e sempre a construção sempre contornando um pequeno Hof, que eles chamam, que é esse pátio interno. E os edifícios todos, então, têm sempre uma abertura para a rua e uma outra abertura para dentro do pátio, né? Esse pátio interno é uma característica grande assim da cidade de Berlim, dos anos 40, 50 e tal. Bom, aqui fizeram um Superhof, por isso que eu acho que tem uma coisa de superquadro aí, quer dizer, você entra lá dentro, é um grande espaço, todos os apartamentos têm uma abertura para dentro e uma abertura para fora. E há uns lugares que a gente chamou de passagens, que eram uns furos nesses edifícios aí, que permitiam a entrada de qualquer um. Mas esse Hof, esse grande Hof aí, é um espaço intermediário entre um espaço completamente público, que está externo a ele. Acho que vai ficar um pouco mais claro isso que eu estou falando nas próximas imagens aí. Mas que é muito importante, estavam muito degradados, muito decaídos e tal.
esses edifícios foram projetados para os técnicos da antiga DDR, que técnico lá é uma categoria, assim, digamos, dentro do socialismo soviético, né, que tinha lá, era uma categoria, digamos, de classe média, assim, mais ou menos, né? Então, com a queda do muro, essas pessoas... A queda do muro aconteceu num acordo entre as duas Alemanhas lá, que supervalorizou, de certa maneira, a moeda da Alemanha Oriental, da DDR. Então, os caras, de um dia para o outro, se viram com muita grana, coisa que eles não tinham na época do socialismo, e, ao mesmo tempo, atraídos, esses técnicos, justamente, que eram um pessoal de mão de obra super qualificada, atraídos por empregos do outro lado, e, portanto, saíam, estava sendo esvaziado esse bairro. Por isso, esse concurso e essa iniciativa de fazer uma recaracterização, né, uma renovação, enfim, para que são imóveis do Estado e que as pessoas pagam aluguel aí, né? Essa era a questão. Tem um metrô aqui, desculpe, um metrô de superfície aqui, e tem uma estação chamada Hellersdorf. O nome do bairro todo é Hellersdorf. E essa gleba nossa, que não é essa, é uma outra, mais lá dentro um pouco, chama-se, foi dado por eles esse nome de Bairro Amarelo. Vamos lá. Esse é o nosso bairro, né? Então, basicamente, você tinha uma espécie de uma porão aqui, assim, embaixo, que essas placas aqui são placas sem... Tudo isso são placas. Essa é uma placa de janela grande, uma placa de janela pequena, uma placa disso, daquilo, que vai montando como um joguinho de armar, e todos eram iguais, né? O que tinha de variação, digamos assim, de arquitetônica e tal, são esses azulejos aqui, olha, que em todos eles um era marrom, o outro era marronzinho, o outro era bege, e assim por diante. A gente até brincava que nessa paisagem dos edifícios iguais não há um alinhamento muito correto e tal, e o pessoal lá bebe muita vodka, porque, né, era uma DDR, né, era uma coisa da União Soviética e tudo mais, né? E se bebe muita vodka mesmo. A gente viu lá, nessa época ainda moravam as pessoas lá, era uma loucura, com aquele frio danado, a gente foi no inverno. O cara bêbado, para chegar na casa dele, era impossível. Eu fiquei imaginando assim que não tinha jeito. É uma paisagem, parece um formigueiro, assim, uma loucura mesmo. Bom, eles estavam fazendo a reforma, as modernizações, as trocas dos caixilhos e tal, por dentro dos apartamentos. E a proposta do concurso era dar uma certa identidade para um pedaço desse bairro que tivesse alguma coisa a ver com a arquitetura ou com a imagem de América Latina e tal. Vamos em frente aí para mostrar mais alguns aspectos. Era isso aí, olha. Vamos lá. Esse era um dos lugares que tinha, um dos hofs, que tinha alguma coisinha ainda aqui, né? Um parquinho e tudo mais. Em frente. Tinha esses balcões, né? Esses balcões que eram... Alguns, esse aqui ainda tinha os azulejinhos, mas tinha alguns que nem isso tinha. E o acesso era uma portinha aqui, desprotegida, né? No inverno é muita neve e tal, mas se o cara ficar lá, apertando a campainha lá, na neve, próximo. É isso aí, olha. O que estava em melhores condições, assim, era esse. Tinha um número, talvez eu identificava um pouco, né? Próximo. E essa é a passagem que liga justamente um Hof, que está lá fora, com que está do outro lado, com a rua que está aqui. Próximo. Próximo. Essa é a planta do bairro, já com a nossa proposta aí, mais ou menos, né? Então, a gente tinha 6 conjuntos desses aqui, né? Com desenhos diferentes, tá vendo? Esse aqui tem 2 Hofs, esse aqui tem um que passa por aqui, e o outro é um inteiro, assim. Então, era bem diferentes, são bem diferentes aqui. Esta quadra aqui são os edifícios comercial, tinha um hospitalzinho, coisas assim de serviços e tal, habitação, isso aqui, depois tem um outro que é habitação de novo, uma outra coisa dessa, e depois habitação novamente. Aqui era a linha do metrô, passava por aqui. Essa estação é a estação Hellersdorf, né?
que pega aqui uma avenida, tudo nome de artistas, de pessoas ligadas ao comunismo, sempre, né? Tem avenida com o nome de todo mundo aí. O bairro tinha 4 acessos, basicamente, esse nosso pedaço aí, né? Eu vou afastar um pouquinho aqui para... esse croquis mostra melhor do que o outro lá. 4 acessos, principalmente. O acesso do metrô, esse outro aqui, que é o acesso leste, lá o acesso norte, e aqui o acesso sul. O acesso sul e o acesso norte era uma continuação disso aqui, ó, dessa paisagem, vai embora, né? Naquele desenho, da primeira imagem que vocês viram, o metrô passando em cima, é aquela fachada que tinha, sei lá quanto tinha, sei lá, uns 2 quilômetros, mais ou menos, que vai pegando todas essas coisas, essa sequência, sempre a mesma, né? Igual e tal. Para cá, já era um outro bairro como esse, feito alguns anos antes, mas sem muitas diferenças também. E para lá tinha umas casinhas, que as pessoas que moravam em casas e tal. Então, tinha uma diferença desse para cá muito grande, daqui para lá, nada. Quer dizer, esse caminho aqui é um caminho. Se você for caminhando por aqui, você vai numa sequência quase, parece infinita, assim, de edifício de habitação, sempre igual. Aqui então, a gente trabalhou, basicamente, em cima de 3 ou 4 ideias. Desculpem que faz tanto tempo. Esse projeto a gente fez em 97. E o muro caiu, vocês lembram, em 89. Quer dizer, era muito recente a queda do muro. Ainda havia uma cidade profundamente cindida ainda, não por um muro, mas por estranhamento mesmo, né? Havia algumas gerações de alemães aqui na DDR, criados e nascidos, os pais, os avós, nasceram comunistas, e do outro lado, não. Do outro lado, né, a Berlim Ocidental, a gente conhece um pouco mais, eram 2 muros, na verdade, mas a parte de Berlim Oriental era uma parte, assim, a contracultura vicejou ali, era uma pessoal que morava lá que abraçou demais a contracultura. A gente conhece isso, por exemplo, a Nina Hagen, que é uma cantora de rock, o Fassbinder, que é um diretor de cinema importante, que todo mundo deve conhecer, os grafites, né, do muro do lado ocidental, e, enfim... Quando cai o muro, fica assim, de um lado, uma gente que tem 3 ou 4 gerações num sistema completamente diferente. Vocês viram alguns filmes, por exemplo, Adeus Lenin, que não sei se vocês viram esse filme, que é um filme, recomendo, assim, porque compreende bem esse momento exato dessa passagem aí, o que estava acontecendo. A gente ficava hospedado lá em Berlim Ocidental. Fizemos muitas viagens, a gente... fez o projeto, participamos lá do debate da definição, né, de qual projeto ser escolhido, fomos escolhidos. No dia seguinte, às 8 horas da manhã, trabalho. Ficamos 15 dias trabalhando lá, com os técnicos e tal. E a gente sentiu assim, uma loucura. Assim, havia 2 empresas de engenharia que iam construir o que a gente tivesse projetado aqui. Uma era da DDR e a outra da Alemanha Ocidental. A gente fazia reuniões separadas com essas 2 empreiteiras aqui. Uma de manhã com um, outra tarde com o outro. Da Alemanha Ocidental, a gente podia falar em inglês, que eles falavam inglês, facilitava um pouco o diálogo. Com os da Alemanha Oriental, eles não falavam inglês. A segunda língua deles era russo. E a gente tinha um cara que traduzia para a gente lá o tempo todo. E o diálogo era difícil com os 2, cara. De um lado, uma empreiteira, que era da Alemanha Ocidental, que não dava a menor importância para isso. Isso achava isso uma porcaria. Do outro lado, os outros que achavam que isso aqui era um símbolo de um tempo que eles eram mais felizes. Já estava esse lance rolando lá. Havia até uma palavra... que para a gente, quando a gente foi a primeira viagem lá para começar o concurso, foi eu que fiz, e essa palavra me pegou assim, que chamava ostalgie, uma coisa assim. Não sei se alguém fala alemão aqui, mas ostalgie é uma espécie de nostalgia do
do Oeste, quer dizer, uma nostalgia da Alemanha Oriental, né? Ostalgia era a palavra que as pessoas falavam aqui. E no meio dessa duplicidade, a gente fazia um único projeto, uma única concepção para tudo isso. Não foi muito fácil, quer dizer, e é terrível a gente não falar nenhuma dessas línguas, porque eles falavam, por exemplo, 10 minutos, um cara falava, aí o nosso tradutor falava meio minuto para a gente. A gente dava uma resposta, tinha um quadro, a gente fazia um detalhe, alguma coisa que explicasse como a gente via cada coisa. Ele gastava 1 minuto, eles ficavam discutindo mais 15. E, assim, era uma coisa... Um dia eu estava com o Marcelo, a gente estava... Essas histórias que eu gosto, que são sempre inerentes ao projeto, né, que a gente está trabalhando assim. A gente ficou ali, ouvia, e numa mesa, assim, eu e o Marcelo estavam assim e tal, e, de repente, o Marcelo me viu, eu olhando a mesma coisa que ele estava olhando, que eram os sapatos dos alemães, assim. Ele falou, quantas meias pretas e quantas marrons que você está vendo aí? É loucura, a gente ficava ali, de repente fazia um croquisinho lá e tal. Foi uma loucura mesmo essa história. Bom, trabalhamos isso que dia, voltando para cá, a gente mandava croquis por fax para lá e tal, e fomos seguindo, e uma vez por mês, um de nós passava lá 3 dias, 2 dias, 3 dias, seguindo a construção. Então, vamos em frente aí, para a gente, mais ou menos, ainda naquele desenho, desculpe, eu queria mostrar uma coisa, um desenho anterior. A gente se baseou em 4 ideias, ou 3 ou 4 ideias, eu não me recordo mais. Uma delas era identificar essas entradas, e nessas entradas ocorrer alguma coisa que assinalasse que estava entrando no bairro Amarelo. A gente, então, propôs que tivessem, nesses espaços, uma pequena piaceta, assim, nesses 4 lugares, com 4 esculturas de 4 artistas brasileiros, com técnicas diferentes e com visões de mundo também diferentes. Já que era tudo multicult, a gente escolheu e convidou e toparam o Amilcar de Castro para esta entrada, o Franz Krasberg, que é o Amilcar de Castro, escultor, aço, tal, Franz Krasberg para madeira, né? O Ciron Franco aqui, que na época o Ciron Franco tinha feito uma coisa dos 500 anos, lá para os 500 anos do descobrimento, que é uma coisa linda que ele fez, uma espécie de menires assim, de concreto, com uma aplicação de objetos pré-cabralinos, alguma coisa que assinalava a presença humana e da cultura e da arte antes dos portugueses chegaram. Quer dizer, não era bem descobrimento o que tinha acontecido, era uma invasão que tinha acontecido. E esse conjunto de menires dele formam o mapa do Brasil. Assim, né? Então, bom, Ciron Franco, e aqui Cícero, você lembra o nome do escultor da Paraíba? Tivemos lá ontem. O Xunde, a gente passou em frente, como é que era o nome do cara mesmo? Era um cara que trabalhava com cerâmica, muito legal, muito forte também. Esses 4 artistas assinalavam, então, esse era um ponto. O outro ponto eram os pátios, justamente. E a gente pensou sempre em ter alguma coisa de água em todos os pátios, né? O tipo de paisagismo que se reportava um pouco às florestas da América, a tropical, etc. Claro que as árvores de lá não são assim, mas no trato do espaço e tal, alguma coisa que quebrasse um pouco aquela rigidez quase militar assim das linhas retas enfim, que fosse uma coisa mais livre, assim, que fosse também um caminho em volta e tal. A água, as entradas e as cores. As cores era justamente para a gente aplicar, de alguma maneira, as cores que remetem às cores mais comuns na arquitetura vernacular da América Latina toda. Né? E essas cores se repetem com bastante intensidade, assim, é o amarelo, é o azul e é o rosa. Então, aqui não está aparecendo, acho que já desbotou um pouquinho, mas esse era um rosa, esse é amarelo, esses 2 aqui azul. A cor, a água nos pátios, esses pontos, basicamente são esses pontos aqui. O último eu não estou me lembrando, mas não deve ser tão importante assim, né? Porque eu esqueci. Vamos lá, próximo. O bar era isso aí, então. Já é um desenho um pouco mais elaborado, assim, que foi apresentado. Isso aqui são
pedaços das pranchas que a gente fez para o concurso, né? E esse desenho estava lá desse jeito aqui. Então, a gente mostrava isso aqui, tinha uma legenda, com números aqui, não vou lembrar, até porque nem dá para ler lá. Mas essa é a ideia dessa integração com a separação das cores e assinalando as entradas e tudo mais. Vamos em frente. Fizemos uma maquetinha, e essa maquete mostrava, quer dizer, como eu disse, tudo isso aqui são placas pré-moldadas, uma estrutura superdimensionada, porque isostática, né, vocês sabem, uma pré-fabricação bem da época, assim, dos anos 80, e a estrutura isostática, as peças têm que ser muito rígidas para poder trabalhar sozinhas, elas não contam com o auxílio da outra, da continuação delas e tal. E o que dava um peso muito grande para esses prédios, e aquela cor ainda que eles tinham, né, a gente, de bairro amarelo, ficou só essa faixinha aqui. E a gente percebeu uma coisa, que as placas que estavam aqui embaixo, fazendo aqui o ajuste com o terreno, era um porãozinho pouco visitado, às vezes guardava bicicleta em alguns, quando dava, mas a ondulação do terreno era um pouco com essas placas que eles resolviam para poder nivelar o piso térreo aqui, né, para as placas irem se encaixando e tudo mais. Essas placas eram placas cegas, não tinham furos. E lá no coroamento dos prédios tinha uma outra placa cega também. Em alguns momentos, raros, havia uma medianeira aqui, ó, atrás disso aqui, por exemplo, aqui, olha, uma medianeira que é uma fachada cega, assim, porque era o fim de um apartamento, o fim do prédio e tal, não tinha sentido ter janela e mudar a rigidez do sistema fabricado lá, né? Dá para ver aqui nesse azul mais forte, olha, as medianeiras que também, no fim das contas, acabavam assinalando portas, assinalando coisas. Lá está vendo um rosa nessa foto, né? Então, as cores eram essas aí. E cores aplicadas sobre um fundo branco, basicamente, como em toda a arquitetura latino-americana, né, popular. Aqui uma das piacetas, que tinha aqui escultura de alguém, que eu não me lembro o que era um tratamento no piso, só para assinalar que você estava entrando lá dentro. Essas vias eram bem generosas, tem 70 metros, cerca de 70 metros, a caixa dessa rua aqui. Para vocês terem uma ideia, a Avenida Paulista tem 70 metros de um prédio, da fachada de um prédio até do outro. Então, isso aqui é do tamanho de uma Avenida Paulista. E nem é. O carro eram pouquíssimos carros aí, porque tem um transporte público lá que resolvia isso muito bem. São as coisas que o socialismo fez aí para essa população, né? Próximo. Os apartamentos que a gente não mexeu tem essas plantas aqui. Para nós era importante um pouco para conhecer o que estava de cada lado. Sempre um lado desse estava aberto para a rua e o outro lado para o pátio, né? A entrada dos edifícios sempre era aqui, portanto a rua está do lado de cá. E essas varandinhas também, tá? E para dentro não tinha isso. Tem uma escadinha também aqui para entrar, como se fosse no quintal, né? Próximo. Esse é um dos painéis que a gente apresentou lá, uma colagem de habitações do Nordeste brasileiro, do Peru, da Colômbia, de vários países da América Latina. Sempre você tem o branco e a cor usada ou aqui no barrado embaixo, né? Ou às vezes nas fachadas, na parte de cima, assim, né? Como uma coisa que tem mais decorativa e tal. E havia uma outra razão para a gente também optar por esse tipo de pintura nesses prédios aí. Próximo, vamos ver se mostra alguma coisa. Assim, esse é o Cirão Franco, olha, o trabalho que ele fez lá, que ele ia fazer algo parecido, um pouco diferente, mas que nos chamou a atenção para... Aqui o Krasberg, né? Próximo. Aqui são os pátios, os rios, por aí a curva, etc. Próximo. O uso de azulejo também na arquitetura brasileira. O que casou também legal, além dessas placas serem placas cegas, tem umas janelinhas aqui, a outra lá, é o seguinte:
quando você está distante dos prédios, aqui, assim como um óculos como esse meu aqui, que é bifocal, quer dizer, se você vai ver uma coisa muito longe, você olha mais assim, né? Você vê de longe esse coroamento aqui, de longe. A gente fez um ensaio depois lá e é super legal. E quando você está chegando muito perto, você vai ficando muito pequenininho. Para você olhar para isso, você tem que vai aparecer esta cor para você. Então, era um sentido de orientação e de localização e do caminho das pessoas para casa que funcionava esse tipo de identificação com esses dois parâmetros aí, né? Da distância maior e da distância menor. Próximo. Aqui já são algumas imagens do bairro já feito. Basicamente, aqui tem algumas ações nos edifícios mesmo que são importantes. Por exemplo, essas terracinhas, varandinhas aqui, que eram tudo de concreto e tal, no máximo tinha aquele azulejo tal lá. A gente foi uma outra vez lá no verão. E o poente no verão era uma coisa terrível, faz calor, e as pessoas punham panos aqui, sabe, para reduzir um pouquinho da luz e do sol lá dentro das casas, né? Mas ficava sem ventilação, ficava muito ruim. E a gente propôs, então, essa coisa de muxarabi, que é um elemento arquitetônico que não tem nada a ver com a Alemanha, vem de outros lugares, vocês sabem, vem, na verdade, da invasão na Península Ibérica, da invasão dos mouros, né? Um elemento de arquitetura árabe, né? que foram trazidas para a Península Ibérica e, via Península Ibérica, chegaram no Brasil. A arquitetura moderna brasileira trabalha muito, e a gente trabalha até hoje, com esse tipo de elemento, que é um elemento que deixa passar um pouco de luz. No caso dos árabes, vocês sabem, chama-se muxarabi. As mulheres ficavam dentro de casa, e, através dos buraquinhos, via as pessoas na rua. E as pessoas da rua não viam as mulheres, porque a casa é mais escura. Então, mas é um elemento muito interessante de arquitetura, de intermediação entre o claro e o escuro, assim, que é legal. Então, a gente começou a propor de usar isso, e foi aceito no concurso e tal, e o concurso ganhou, ele é soberano, entendeu? Isso é uma coisa muito legal também. Tudo tem que ser feito do jeito que, pela legislação de Berlim, não dava para ser tudo de madeira isso. Então, a gente fez uma estruturinha, a gente retirou todas as placas aqui, mas deixou esta placa que é estrutural e aquela, e revestiu ela de muxarabi. E a estrutura do peitoril aqui assim tem uma barra de ferro, porque se pegar fogo, segundo o bombeiro, etc., a gente tem essa barra de ferro que o muxarabi é aplicado sobre ela. Mas isso deu uma característica bastante distintiva desse nosso bairro, no conjunto de todos os bairros iguais lá. Foi um elemento muito forte, na verdade, né? Próximo. Aqui, os estudos de cores que a gente fazia, esses desenhos das pranchas, né? Próximo. Aqui a coisa das bicicletas, enfim, coisa de criança brincar, um paisagismo, mais ou menos. Estava começando a nascer aqui as varandas, que eles assumiram assim. É um costume lá em Berlim também. Se o Mário tivesse vindo, vocês iam ver que é incrível. Quando entra a primavera lá, todo mundo compra planta, florzinha. Esse vasinho da janela aqui, ou das varandas, é uma constante na cidade inteira. E eles também têm esse costume aí. Então, a gente teve até que detalhar esse jardinzinho aí. Próximo. Aí é um outro momento de um desses hofs, os azuis aí. Próximo. Os caminhos. Aí essas fotos foram tiradas ao longo de um tempo grande, assim, porque durou mais ou menos um ano esse trabalho todo, e a gente tinha todos os meses, tem imagens de inverno, de verão, de tudo aí. E já, aqui já estava com o paisagismo já meio formado, assim, né? Próximo. Próximo. A água aí, né, de um jeito ou de outro. Próximo. Isso aqui era uma daquelas entradas que fazia a conexão do Hof com a rua lá fora. E eram lugares meio soturnos, assim, meio triste, muito escuro, etc. E a gente fez uma proposta
de utilização de alguns painéis de azulejos, como aqueles que tinham lá, para substituir aqueles que tinham lá e para colocar aqui dentro, rebaixar esse pé direito aqui, daria para a gente ter algum tipo de iluminação, alguma coisa aqui em cima. Esse pé direito iria até lá no fundo. Isso acho que não foi, lamentavelmente, não foi executado. Mas era para ter muita luz aqui, através disso, isso ficaria mais numa escala da pessoa, mais convidativo, legal. E aqui seria o barrado entrava e tinha uns painéis de azulejos que a gente propôs aí, como na arquitetura moderna brasileira. Eu já tinha até uma imagem lá que passou, que mostrava isso, na arquitetura moderna brasileira. Vocês podem ver muitos aqui em São Paulo. Próximo. Aí está o nosso terracinho do jeito que ficou, né? A gente pintou de branco. Essa é outra coisa curiosíssima. Sabe que é proibido, né, em Berlim, pintar de branco as fachadas? Eu fiquei, mas por que não pode pintar de branco? Ninguém sabia dar a explicação, porque suja muito. Eu falei, mas todas sujam. O branco mostra a sujeira, mas, né, você vê que a arquitetura latino-americana ela é toda branca, né? Se vocês veem em Portugal, se vocês veem... Não tem, não pode. Então, eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer algumas amostras de cores. O branco pode... não havia ainda essa expressão off-white, né, que a gente tem hoje, que é o branco quebrado por alguma outra cor. Havia uma possibilidade de fazer a quebra indo para o areia, para o amarelo e tal, ou indo para o cinza, né, com preto e tal, e em diferentes proporções de mistura. E aí, esse dia eu que estava lá também, falei, faz as amostras aqui, põe um branco puro aqui, e vamos colocando 5%, 10% para cá, nessa direção e naquela direção. E, à tarde, estavam todas as amostras prontas, todo mundo esperando, e eu me dei por desentendido, falou, qual que você acha que é o tal? Eu fui no branco puro, né? Todo mundo, brasileiro não entende, tá? Não entende alemão, não sabia, não era branco puro, não podia, né? Mas, de brincadeirinha e tal, mas aí, o fato é que isso aí deu uma outra discussão interessante também, curiosa. Eu escolhi a primeira de todas lá, que era que ia para o cinza, mas era quase branco, era quase nada, né? E o que vocês estão vendo aqui é branco, não é? Mas, formalmente, essa cor aqui não é branca. Então, aí passa lá na legislação. Vamos em frente? Se a gente vê mais coisa aí. Então, e os azulejos que a gente propôs foram esses aqui. A ideia da gente foi fazer... Essa é uma outra história paralela, interessantíssima também. A gente propôs, isso lá num concurso já, que os azulejos fossem desenhados com um grafismo indígena brasileiro. Que é uma coisa super original, assim, original, que eu quero dizer, fundadora aqui no país de um trabalho assim gráfico e tal, né? E foi aceita com muito interesse isso. E depois a gente tinha que viabilizar isso. A gente teve muitas discussões aqui com antropólogos, com pessoas que discutem arte indígena e tal, e tem um trabalho da Berta Ribeiro, que é a mulher do Darcy Ribeiro, que é uma antropóloga, com os Cadiwell, esses índios aqui. O Darcy também trabalhou com eles, mas os Cadiwell são os artistas gráficos por excelência, assim, entre os grupos indígenas brasileiros. É incrível essa história dos Cadiwell. E não podia porque a FUNAI mandou um advogado um dia no escritório nos conhecer, querendo saber o que a gente estava querendo fazer com a apropriação da arte indígena para a gente ganhar dinheiro. Foi uma coisa assim dificílima. A gente foi arrumar um advogado. Também descobrimos um sujeito aqui no Brasil que é fanático pelos Cadiwell e tem alguma grana, esse senhor, Dr. Alain. E o Dr. Alain, quando viu que a gente queria fazer isso, foi lá procurar e ficou encantado, vamos viabilizar de algum jeito e tal. E não tinha jeito, porque aí veio uma antropóloga da FUNAI dizendo o seguinte, a arte indígena não é uma arte pessoal, quer dizer, você não vai pagar uma pessoa para fazer uma coisa dela, porque é uma coisa do grupo dela todo.
Então, não dá para você trazer toda a arte Cadwell para cá, portanto, não há possibilidade. E ficamos nesse impasse. O doutor Alain foi lá na aldeia Bodoquena, no Mato Grosso, e fez uma reunião lá com os chefes lá, e eles trouxe uma coisa genial. Falou assim, olha, isso não é um relacionamento comercial. O paternalismo em cima dos indígenas brasileiros na FUNAI é um negócio terrível. Isso aqui não é um relacionamento comercial, os índios não entendem assim, mas é um relacionamento cultural. Os Cadwell vão mandar alguns elementos da sua cultura para a Alemanha, e a Alemanha, em retribuição, vai convidar um grupo de Cadwells para conhecer a cultura alemã. Aí, por esse viés, por essa fresta, passou esse negócio aqui. Só que os Cadwells disseram o seguinte, olha, e a gente tinha falado para os alemães que seriam tratados como se fossem artistas normais. A gente fez até quanto um artista gráfico cobraria para fazer esse desenho aqui. Era não sei quantos marcos, 1.000 marcos lá. Os índios falaram, tudo bem, ok, mas, como se trata de homens brancos, ainda mais homens brancos que a gente nem conhece, tem que pagar adiantado. E aí a gente não tinha os marcos, né, Bom, conseguimos emprestado, o doutor Alain tinha muito dinheiro, emprestou dinheiro para a gente na confiança, e esse processo foi demorando, até que deu certo um dia, que era na véspera de uma viagem que eu ia fazer de acompanhamento da obra lá, e eu tinha que levar os padrões dos azulejos. E de repente, o doutor Alain foi lá na aldeia Bodoquena, a gente não foi, e fez um concurso entre... São as mulheres que pintam mais, assim. Entre as mulheres, tinha mulheres de 90 anos, de 15 anos até 90 anos que pintavam. E a gente mandou um saco de folhas no formato um pacote de folhas no formato do azulejo que a gente tinha escolhido e um saco cheio assim de hidrográficas de todas as cores. E aí eles fizeram, lá foi uma festa, fizeram e tal, e mandaram aqueles monte de desenho, devia ter uns 300 desenhos, assim. A gente tinha que escolher 6. Foi uma loucura, mas antes de escolher, tivemos que dar o cheque visado na mão do advogado da FUNAI, que trouxe, fotografar isso para mostrar para os índios, e só então que a gente conseguiu abrir o pacote. E aí, sei lá, em uma hora e pouco, eu e o Marcelo escolhemos 6 desenhos para serem feitos os azulejos. Porque eles também identificariam aqueles 6 pedaços que cada um deles é um azulejo que tem. Mais uma coisa identitária de um grupo ali de residências, né? Próximo. Está terminando já. Estou terminando, viu, gente? Esses são os 4 que a gente escolheu, e eles fizeram lá um teste para a gente, assim, ficou perfeito, os alemães são perfeitos, todos amarelinho e tal. Falaram, mas, olha, o desenho não é assim. Aí voltou para lá, eles fizeram um perfeitamente. Dá para a próxima, acho que amplia, e dá para ver alguma irregularidade nos traços. Não sei se está dando para ver aí, mas era uma coisa assim com... Não é? Bom, foi isso aí. Vamos em frente agora, mais rapidinho. Essas são as índias que ganharam o concurso, elas foram lá, até atrasou um pouquinho, porque nasceu esse bebê aqui, e foram tratadas lá com uma coisa, televisão entrevistando, foi uma coisa assim. E ela tem uma coleção de desenhos e artefatos Cadwell no Museu de Etnologia de Berlim, que foi coletada em 1911 por um pesquisador italiano chamado Guido Bodiani. O Guido Bodiani levou para a Europa isso, e Berlim tem lá isso. Esse museu organizou uma exposição especial para a visita das Índias, e foi uma coisa incrível. Eu também não estava lá esse dia, mas o relato dos amigos que estavam, incrível, assim, que elas reconheciam, ficaram eufóricas, reconhecendo os desenhos das famílias delas, naqueles desenhos de 1911. Esses desenhos que parecem iguais, tem algum tipo de coisa aqui que é característico de uma família, de outra e tal. Foi uma coisa muito legal. E houve uma exposição também no consulado brasileiro lá em Berlim, ainda não era embaixada, de todos os desenhos lá um dia. Bom, vamos em frente. Aqui é a entrada de um dos contatos lá entre fora e dentro. Próximo. A gente fez isso aqui, olha. Eu estava procurando, não consegui achar hoje,
mas tudo lá tem grafite, né? Especialmente aqui. Tem fotos aí que vocês vão ver que o Finotti fez depois da gente, eu não sei se tem alguma aqui, mas que está em vários grafites e tal. Os grafiteiros não tocaram a tinta aqui nesse negócio. Eles começaram, por exemplo, nesse aqui, a brincar com ele, reproduziam um aqui, depois iam dançando assim os azulejos assim, e iam mudando a forma. Incrível, os caras fizeram um diálogo da arte deles com essa arte aí, com o maior respeito. Tem uma placa lá que diz que Scadwell e tal. Próximo. Aí o outro. O teto que eu falei foi executado, sim. Tem bastante luz durante o dia aqui. Próximo. A entrada sul. Bom, vamos fazer rapidinho agora, porque não tem muita novidade. Essa foi a única das 4 esculturas que foi executada, que é do Amilcar de Castro, que é na Porta Leste, né? E essa escultura foi produzida em Colônia, em 3 partes, acho que 1, 2 e 3 partes. É uma das esculturas que ele tem outras versões menores e tal. É a gente que escolheu, na verdade, para esse modelo aí. Só que essa é imensa, ela deve ter uns 5 metros de altura, feito com uma chapa de aço cortem de 2 polegadas. E depois foi soldada, a gente teve que projetar a fundação, essa escultura. Bom, vamos em frente, próximo. Aqui, o bairro antes. Depois não mudou muita coisa, mas o mesmo fotógrafo, do mesmo lugar, foi lá e deu para a gente. Ele só errou a posição do trem um pouquinho aqui, mas próximo. Aí já são fotos do Finotti. Você veja que já tem bastante grafite aqui, né? E nesse caso aqui até entrou um pouco dentro aqui, mas lá dentro daquelas passagens não. Próximo. Essas fotos são do Finotti já depois, né? Tem uma outra inverno, né? Próximo. 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 Conjunto de... Aqui dá para ver, né? Eles, novamente. Próximo. Aí, as varandas. Vamos em frente. 1, 2, todas. A entrada, como ficou. Próximo. Essa é a entrada, na verdade. A gente pôs um vidro aqui para proteger da neve e 2 muxarabis para ter um pouco de conforto na espera aí da... E pronto, ficou assim, mais ou menos. Foi isso. Então, eu chamei como por trás do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, que já cheguei aí em outros conselhos, e esse foi o que eu senti que tem uma organização muito forte, de acontecer fora também do conselho. Então, para eu ter chegado até aí, teve muito a ver também com a minha pós-formação. Eu chamo como pós-formação porque ele foi muito forte, essa experiência que eu tive, que foi na SP Urbanismo, na minha última experiência de estágio. E eu trabalhei muito com o centro aberto, com as metodologias do Yangel, do Active Design, que são metodologias que têm um contato muito forte com o estudo da escala humana, com o pedestre. E, a partir disso, também tive esse contato com os profissionais que estavam lá dentro e fui entrando nesse meio mais dos coletivos. Né? Nessa época de 2015, estava muito forte esses coletivos urbanos. E, dentro desses trabalhos que eu fui fazendo quando eu estava formada, eu encontrei uma pessoa que trabalhava numa organização que hoje eu trabalho, que se chama Corrida Amiga. E ele me convidou para fazer parte do CMTT. E aí eu topei. Pode passar para o próximo. Aí agora eu retomo um pouco, falando das manifestações de junho. Acho que todos devem conhecer um pouco. Mas uma coisa que é uma curiosidade, os conselhos participativos, eles já acontecem na cidade, já tem um histórico disso. Mas essas manifestações e também a própria gestão da época colaborou muito para que voltasse a ter isso, um foco um pouco mais forte, uma presença maior da sociedade, principalmente o de transportes. Pode passar. O Conselho, ele existe uma eleição, então, no caso, eu me candidatei e eu consegui por conta da lei de paridade, que ela permite que tem a mesma quantidade de homens e mulheres dentro de cada categoria.
e aí eu represento a Zona Norte. Pode passar. Então, como é organizado mais ou menos o conselho? Existem 3 bancadas, que é o poder público, os operadores de serviços e os usuários, que é a sociedade, e a representação social. Então, que existe essa eleição a cada 2 anos. No caso, agora, era para estar tendo de novo essa eleição, mas só que ela ainda não está acontecendo, a divulgação. E existem 2 tipos de representantes. Os regionais, que, no caso, eu estou representando uma regional, e os membros temáticos. Então, dentro dos membros temáticos, existem várias categorias. Então, os conselheiros regionais, né, que é Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro, e os temáticos, que tem de organização, bicicleta, mobilidade, pessoa com deficiência. Então, todos esses conselheiros temáticos são pessoas que têm um tema a ver com a cidade na parte da mobilidade, de modo geral. Então, pode passar. A estrutura do conselho, ela existe uma reunião mensal, e que é aberta para qualquer pessoa participar. Mas antes de acontecer essa reunião mensal, que ela acontece aqui no centro, e com os participantes regionais e temáticos. Mas antes dela acontecer, existe primeiro uma reunião executiva, que ela é composta por representantes que nós indicamos dos ambos os temas, para eles, junto com o secretário de transporte, CT, as pessoas que estão envolvidas ali, criam um cronograma de temas para falar. Então, por exemplo, esse mês a gente vai falar do Maio Amarelo na reunião final do CMTT. Então, eles vão mostrar quais são as propostas para o Maio Amarelo, quais são os objetivos que eles querem alcançar dentro de cada uma das temáticas de mobilidade a pé, de mobilidade para bike, de transporte público, quais são os objetivos que eles querem alcançar com essa conversa. Porque dentro da reunião do conselho, além deles mostrarem quais são os planos que eles estão, durante aquele período, discutindo da cidade, falando da mobilidade na cidade, a gente, como conselheiro, pode opinar, a gente também pode sugerir novas coisas para fazer dentro da mobilidade, e até mesmo projetos. Já aconteceu da própria SP Urbanismo ter ido lá, mostrado os projetos. A gente pôde participar na parte da discussão da licitação de ônibus. O que tem que estar acontecendo agora para essa nova pessoa que vai conseguir as licitações de ônibus? O que precisa melhorar dentro dos ônibus? Então, a gente, como conselheiro, tem esse poder de fala para poder trazer essa melhoria. Pode passar. Então, há algumas conquistas que eu posso citar, que são recentes. Os adesivos para a mulher poder descer fora do ponto de ônibus, isso é uma lei que já existe há quase 2 anos, mas só que, até hoje em dia, se eu tentar descer fora do ponto depois das 10 horas, é uma dificuldade. Então, parece para nós uma coisa simples, mas até agora não tinha sido feita. Então, eles têm esse prazo de até o final de setembro, está em todas as linhas esse adesivo comunicando isso, e vai ter um treinamento muito forte com os motoristas de ônibus para saber que essa lei existe e ter essa consciência. As reuniões regionais, como eu disse, as reuniões elas acontecem no centro. Então, isso é uma dificuldade. Por quê? Tem as câmaras temáticas, então, na reunião da câmara temática, estou indo na reunião temática da bicicleta. Eu vou falar só de bicicleta, e a bicicleta, eu vou estar falando o que está acontecendo, vou discutir, mas aí, quando chega na reunião, que é do conselho inteiro, eu, por exemplo, da Zona Norte, eu não vou conseguir falar de problemas específicos da Zona Norte. Eu posso falar, mas o espaço ali é muito pouco para falar de tantos temas envolvidos na mobilidade. Então, uma coisa que, desde o início desses 2 anos, todos nós estamos insistindo, é que tem essas reuniões também temáticas do Conselho nas regionais, fora dessa agenda do Conselho Geral. Mas, a princípio, a gente só conquistou incluir esse conselho inteiro indo para cada regional. Então, a primeira aconteceu na Zona Norte, no final do ano, e esse ano já aconteceu em alguns lugares também da cidade, onde acaba virando mais uma ouvidoria, porque aí consegue ter essa participação mais local das pessoas para falar das demandas de transporte ali.
A visibilidade como conselho, porque, além de a gente estar presente no CMTT, a gente tenta estar presente nessas outras discussões que envolvem a mobilidade, né? Então, como a gente pode fazer os conselhos participativos regionais, onde muitas vezes é mais aqueles idosinhos que estão participando lá, que é muito legal, mas falta muito a presença de outras pessoas para estar ajudando a como a prefeitura regional consegue distribuir esse dinheiro dentro dos trabalhos naquele local. Então, a gente tenta participar desses outros conselhos também, para criar também uma visibilidade para o CMTT. E a defesa da pauta da mobilidade ativa, inclusive e coletiva, que é algo que falta nos planos da nossa cidade. A escala do pedestre, a gente começou a discutir isso, é muito recente, aqui em São Paulo, principalmente, né? Então, como que a gente consegue, através disso, da gente estar ali presente, a gente consegue fortalecer mais essa pauta? E aí, pode passar. Que aí surgiu o Ocupa CMTT. Então, eu contei um pouquinho da minha história no início, que eu fui convidada por uma pessoa para estar participando do CMTT. Eu não conhecia esse conselho. O que foi o Ocupa? A gente chama Ocupa CMTT porque são pessoas... Pode passar. São pessoas que fazem parte de coletivos urbanos. Então, esses coletivos urbanos que surgiram em 2015, hoje eles se fortaleceram como organizações sociais, para eles conseguirem participar de editais, conseguirem trabalhar com dinheiro, ter uma verba para conseguir sustentar a pauta. Então, cria esse fortalecimento no Conselho Participativo, porque, além da gente trabalhar dentro do Conselho, a gente trabalha fora do Conselho, também na cidade, a pauta da mobilidade ativa e coletiva. Ocupar os outros conselhos e câmeras com a pauta da mobilidade. Então, sempre, que foi o que eu comentei, a gente tenta ir em outras câmaras de discussão. Teve uma recente agora nas prefeituras regionais para discutir as verbas para 2019. Então, como você se apresenta nesse local? Você fala que você é do CMTT, você dá credibilidade que existe aquilo, porque quem vai nessas câmaras temáticas, nessas câmaras de discussões, sempre essas pessoas que moram ali no bairro, fazem parte da comunidade e não sabem que existe essa reunião para poder ter esse espaço de conversa e diálogo com o poder público, né? E se articular entre regionais. Então, o objetivo do Ocupa CMTT era ter várias pessoas ocupando essas cadeiras dentro do Conselho, para a gente conseguir se articular também fora do Conselho. E isso colabora muito para essas pautas. Pode passar. E aí, aqui tem algumas organizações que fazem parte sempre algum deles tem representante. O APE, que é um coletivo que também eles fazem muito grupos de estudos para discutir sobre mobilidade. Eles têm projetos com crianças na cidade, que eles levam as crianças para a cidade, que é os exploradores da rua. O Pé de Igualdade também, que é um outro coletivo que trabalha muito essa questão da mobilidade a pé. O Cidade a Pé, que é um pouco mais... um pouco mais político, eles criam umas reuniões também para discutir, às vezes, até as pautas dentro do próprio CMTT. A Cidade dos Sonhos, que também faz muito questionamentos sobre a política, de modo geral, e tenta criar esses questionamentos nas pessoas. O Ciclocidade, que também envolve muito isso da bike, de como articular isso de uma forma melhor. A Corrida Amiga, que é a que eu hoje, atualmente, estou trabalhando, que também tem essa coisa do a pé como transporte muito forte. O Sampapé também é bem similar. O Milalá, que é o desse símbolo roxinho. E o IDEC. Pode passar para o próximo. Aí agora eu vou mostrar alguns exemplos de trabalhos dessas pessoas. A Mila, que é essa moça da foto, ela é cadeirante. Como ela fortalece a pauta da mobilidade inclusiva fora do conselho. Então, ela é uma ativista. Então, além dela estar indo sempre nos conselhos, nas reuniões, ela tenta levar essa discussão da mobilidade inclusiva para outros lugares. Ela viaja o mundo todo e ela trabalha muito nessa forma do ativismo, para tentar conscientizar o espaço público, porque se aquela calçada, se a cidade ela está sendo acessível para uma cadeirante, para uma criança, que seja, ela é acessível para qualquer pessoa. A Corrida Amiga, essa imagem é de uma campanha que existe, que se chama
É uma campanha que eles mapeiam os problemas nas calçadas da cidade. Então, existe toda uma mobilização com organizações do país inteiro. E a gente, através de um aplicativo que se chama Colab, a gente tira as fotos dos problemas nas calçadas da cidade. E aí, através dessa mobilização, depois a gente consegue um resultado. Normalmente, ela acontece em abril. E aí, esses resultados a gente leva depois para as prefeituras regionais. Então, a gente dá para eles fazerem alguma coisa. Esses são os problemas que, em abril, a gente conseguiu mapear de problemas aqui nessa regional. Vamos fazer alguma coisa? Então, às vezes, um canal muito interessante de você criar essas campanhas e mobilizar pessoas fora da ligação com o poder público e depois levar isso de volta para o poder público. Outra campanha que a gente também trabalha, que se chama Apel Trabalho, que aconteceu recentemente. Então, a gente também tenta levar o poder público para a cidade com a gente para mostrar o nosso olhar de cidade para eles e ver se assim também tem uma situação de fortalecimento, de como é necessário o espaço público ser mais inclusivo. Pode passar para o próximo. Aqui, o pessoal do Sampa Pelles também tem uma presença muito forte. Eles estão sempre em todas as discussões de câmaras, temáticas de tudo, e elas têm esse projeto que se chama Sentido nos Pés. Elas ganharam financiamento de um pessoal do Fundo Casa. Eles ganharam a primeira organização que eles fizeram de concurso disso. E aí eles tentaram chamar pessoas públicas também para andar pela cidade, desvendando lugares. Então, esse Sentido nos Pés, eles têm um quadrinho, que aí um é vermelhinho, outro é verde, e aí vai registrando quais são as coisas positivas e negativas que vai encontrando pela cidade. Então, é uma coisa muito legal. Aliás, essa semana, ontem foi o Dia do Pedestre, esse dia existe, é um dia mundial do pedestre, e elas, essa semana, promovem a Semana do Caminhar. Então, se vocês quiserem participar, também está acontecendo isso, e também permite que vocês se mobilizem também pela causa. E o do Pé de Igualdade, que recentemente eles lançaram um livro. Isso também é uma forma de fortalecer o tema pela cidade, você criar bibliografias que falem sobre ele. Aí eu trouxe aqui algumas. Eu não tenho esse livro ainda, mas eu tenho, por exemplo, do Projeto Como Anda. O Projeto Como Anda, ele foi um questionamento que a Corrida Amiga e o Cidade Ativa tiveram para entender como está o panorama da mobilidade a pé no Brasil. Então, começou com uma pesquisa. Eu vou deixar passando. Começou com uma pesquisa, e aí, através dessa pesquisa, foi identificado o quê? Que o espaço público em si não é só aquelas pessoas que eu mostrei que trabalham diretamente com o transporte a pé e o transporte da bike, que tem a ver com o tema do Como Anda, não. Também tem as pessoas que trabalham no espaço público. Cidade Ativa, por exemplo, eles têm um projeto que eles fazem intervenções em escadarias. A gente passa por escadarias e é um espaço que ele não tem uma política pública para ter uma qualidade que seja mais convidativa de estar passando por ali. Então, é um questionamento. Então, é uma organização que trabalha com espaço público. Tem o coletivo MOB, que fica em Brasília, que eles também trabalham o espaço público. Eles fazem diversas intervenções que tentam criar essas discussões. Tá, mas e aí essas praças, essas coisas... Para chegar até ali, você chega como pedestre. Em qualquer momento do dia, você é pedestre. Então, é esse questionamento. Para você chegar até esse local, ele também precisa estar qualificado. Então, foi dentro dessa pesquisa, identificou essas diferentes frentes de pessoas que têm interesse pelo espaço público e em deixá-lo mais inclusivo. E aí, os outros livros que eu trouxe também. Tem esse outro que se chama Cidade de Pedestres, que aí, nisso, ele também fala, ele tem partes e trechos que algumas dessas organizações chegaram a escrever e mostra alguns relatos. Cita até algumas informações do próprio Como Anda, porque hoje o projeto ele se transformou num projeto e a gente está tentando identificar qual o próximo passo dele, porque ele está com mais de 170 organizações mapeadas em todo o Brasil e a gente está percebendo que talvez ele seja algo a mais. Então, houve recentemente
uma reunião disso com todas essas pessoas. A gente fez um workshop super legal para entender quais seriam os próximos passos disso e como a gente pode ajudar essas organizações a se fortalecerem dentro do tema, como a gente consegue trabalhar isso pela cidade, o tema. E aí, nisso, tem alguns relatos também nesse livro. Esse outro que se chama Cidades Rebeldes, que ele já foca mais nas movimentações do que aconteceu das manifestações de julho. E esse outro que se chama Cartoons, que ele cria um questionamento através de desenhos ele se chama Cartoons atropelando a ditadura do automóvel. Então, como o automóvel influencia tanto também nessas decisões da cidade. A gente sabe disso, do contexto histórico da nossa cidade, o quanto ela, hoje em dia, ela não é tão inclusiva para o pedestre, por conta de uma série histórica automobilística, e hoje em dia isso ainda é muito forte. Por mais que todas essas coisas que eu comentei aqui agora com vocês, ainda tem muito a que evoluir. Então, o que a gente identifica nos próximos passos, por exemplo, dentro do Conselho? Para sair. Para os próximos passos dentro do Conselho, a gente já chegou a discutir, será que somos um coletivo? O Ocupa CMTT vai virar um coletivo? Porque agora era para estar tendo de novo a eleição, ainda não começou a ter as chamadas disso. Então, como a gente vai conseguir fortalecer isso? Por mais que a gente trabalhe com o tema fora do Conselho, como a gente consegue fortalecer isso mais dentro do Conselho? Então, isso ainda é algo que a gente não sabe dizer. A Câmara Temática Regional, como eu comentei, ela é super importante. Como eu vou ter o espaço de falar aquelas miudezas lá dentro da Zona Norte, eu vou conseguir ter espaço para falar dentro de uma reunião que a gente está falando sobre licitação de ônibus. É algo muito específico, eu vou fugir do tema. Então, é algo que a gente sempre bate o pé, todo mundo do Conselho, a participar. Ter essa preparação de um conselheiro. Eu não tive uma preparação para ser conselheira, eu simplesmente me candidatei e consegui participar por conta de ter tido os votos, enfim. Mas existe muita gente que é de frente de moradia, que tenta participar até mesmo para entender como leva essas outras coisas para dentro lá dos espaços deles de moradia, como faz fortalecer também isso, para eles verem que é um direito que eles também podem ter além da moradia. Mas só que aí essas pessoas não são preparadas para isso. Tinha uma moça que ela acabou no final saindo do conselho, que ela é da Zona Sul, ela é super extremo sul, que lá eles não têm nem asfalto. Então, como a gente faz essas pessoas, como a gente prepara essas pessoas para elas falarem para aquelas que estão ali tão longe no extremo de São Paulo, que esse tema também é tão importante na vida delas, sendo que elas têm coisas tão mais, às vezes, primordiais, assim, dentro da vida particular dela. Então, falta essa preparação, é uma coisa que a gente enxerga como um próximo passo de evolução. E o maior diálogo entre conselhos. Isso que eu falei da gente ter essa participação em um conselho e outro e tal, falta ainda mais esse reconhecimento entre conselhos para a gente conseguir ver como a gente consegue um colaborar com o outro. Porque, sinto em dizer, eu sou arquiteta, nós somos arquitetos, mas quase não tem arquitetos falando de cidade dentro desses conselhos. A grande maioria ou são só cíveis, ou então são gestores ambientais, são cientistas sociais, não desvalorizando a profissão deles, que ótimo que eles estão aqui, mas toda a nossa formação, quanto a gente poderia contribuir dentro desses conselhos, e essas pracinhas que a gente vê surgindo do nada lá perto da nossa casa, ela poderia ser muito melhor qualificada se a gente conseguisse estar ali dando a nossa voz profissional. Então, é uma coisa que eu acho que falta também. E mais participação e divulgação para esse fortalecimento do Conselho, porque, infelizmente, ele vem esvaziando. Eu, por exemplo, eu não posso tirar meu corpo fora, eu não estou conseguindo participar, infelizmente. O que eu tento fazer é situações como essa. Eu confesso que eu tenho um pouco de vergonha de estar aqui, mas eu acho que é importante eu estar falando isso para vocês. Então, é um jeito que eu identifico que é de tentar fortalecer a causa. Então, eu acho que é um pouco isso que eu tinha para passar para vocês. Então, um pouco trazer essa pergunta, né? Por que ocupar a cidade? Por que ocupar São Paulo? E trazer uma noção do Paulo Freire de conscientização, que ele tem um texto que ele fala justamente que para haver o processo de conscientização, então você precisa primeiro reconhecer criticamente o lugar, a realidade que você habita, e depois como pensar e se reconhecer como um sujeito de transformação dessa realidade, né? Pode passar.
E aí, então, um pouco de um panorama que, na verdade, a gente já conhece bem. Mas, então, qual que é o tipo de planejamento urbano que a gente vive, o tipo de lógica de cidade que a gente vive? Então, uma cidade que tem o centro e tem a periferia e tem essa relação de dependência. É uma cidade que se baseia numa forma de relação com o território, que é uma forma, sim, capitalista de extrativismo, e uma forma linear, então que você vai lá, você tem um recurso, você explora esse recurso, consome e depois joga fora, né? O que é esse fora e como que a gente pode entender esse processo de uma maneira mais integrada e mais responsável. E uma forma fragmentada de entender, então, de fato, que o transporte ou a mobilidade está separada do espaço público, está separada da educação, da economia, da cultura. Então, como pensar, na verdade, de uma maneira mais complexa, mais integrada? Pode passar. E aí eu trago essa citação, que é da Michele Torinelli. Então, colonizaram nossa maneira de ver o mundo e viver nele. Nós, que aqui habitamos, somos fruto desse violento embate que uma cultura se impôs a diversas outras. E somos aquelas que, a partir de sabedorias que resistem e existem, a partir da memória comum, podem descolonizar a si mesmos e a destrutiva maneira social de se relacionar com a vida que se impõe. Então, um pouco voltando para o Paulo Freire, né? Como que a gente se vê nessa forma de resistência a essa cidade que se apresenta a nós, mas também de reexistência. Então, como que a gente existe dentro desse contexto e dessas limitações. E aí que vem perguntas como, o quê, por quê, com quem fazer, com quem ocupar a cidade. E, na verdade, justamente entender quais são os modos de composição, quais são os agenciamentos, quais são esses ciclos, esses circuitos em que cada ação que a gente faz está inserida. Então, que tipo de material que eu vou usar? De onde esse material vem? Quais as pessoas que vão participar? Como elas vão participar? Como elas vão se sentir engajadas por esse processo? Enfim. E aí, então, um pouquinho rápido assim da minha trajetória, então, que veio muito desse descobrir-se em situação, né? Então, como que eu posso criar um mundo onde eu me reconheça, onde eu me veja na cidade, queira estar na cidade, ao mesmo tempo aqui e agora. Então, como é esse desafio de trazer a utopia e torná-la possível, tangível, né? Então, não ficar no mundo do projeto como estratégia, como uma coisa muito distante, mas como tangibilizar o projeto agora, como trazer esse olhar e materializar ele com os recursos que a gente tem disponíveis. E aí, justamente entendendo a potência da situação como essa conjunção de corpos que desenham um determinado relevo. E aí, então, em 2012, depois de uma palestra do Seminário Internacional de Zurique, que mostrava vários estudantes, assim como vocês e eu na época, fazendo intervenções na cidade e materializando, eu criei um coletivo junto com companheiros de classe, assim, a gente estava no 2º ano, e aí nós começamos a fazer intervenções de caráter efêmero e lúdico na cidade, tentando tangibilizar outros imaginários de cidade e, ao mesmo tempo, também tentando ser crítico e pensando outras linguagens, né? Então, acho que é isso. A arquitetura, a gente tem essa linguagem, que é a linguagem da planta, do corte, da elevação, do desenho, mas o quanto que essa linguagem é acessível, o quanto que a gente consegue comunicar e consegue, enfim, ampliar e falar de espaço com pessoas que não entendem essa linguagem, né? Como democratizar isso? Então, aí, por exemplo, as 2 primeiras fotos foram a bolha imobiliária, que nós fizemos em parceria com um coletivo espanhol que chama Basurama, com a cooperativa de catadores do glicério, que, enfim, faz a reciclagem de um tantão de materiais aqui de São Paulo.
A segunda intervenção foram os balanços do Minhocão, que estavam inseridos dentro do contexto do Festival Baixo Centro, que foi um festival que trazia essa reocupação do centro da cidade em 2013 e que juntou diversos coletivos para, enfim, tentar trazer um outro olhar do que o centro pode ser e que hoje a gente vem, enfim, vendo ao longo do tempo a transformação, né, do imaginário do centro da cidade e como hoje é cool e hipster morar no centro, mas, enfim, acho que são questões que a gente está lidando quando a gente lida com essa prática que eu coloco como esse urbanismo tático, no sentido tático do Michel de Certeau, que é a tática que é quase uma dança. Então, enquanto a estratégia é uma coisa controlada e a longo prazo, a tática é jogo, a tática é uma constante observação e intervenção. Então, o que é a gente fazer cidade, olhar criticamente, entender como aquele espaço, aquelas dinâmicas se modificam aquilo que você fez, e aí fazer de novo, e estar em constante diálogo. Também aqui, duas fotos das intervenções que nós fizemos junto com os moradores da Ocupação Marconi, que foi uma residência de 4 meses que nós fizemos aqui no centro, e que essas foram durante a Bienal de 2013, que veio um outro coletivo da Rússia, ia rolar as Olimpíadas, então a gente fez as Olimpíadas Faça Você Mesmo, então, enfim, coletando porta de banheiro, material reciclado. E o meu projeto de graduação, que foi junto com o Estúdio Vertical, então foi um projeto em grupo, que a gente trouxe muito isso desse olhar do urbanismo tático no Baixo Libertas, que é o viaduto na frente do Teatro Oficina, e justamente entendendo esse espaço como um espaço de liberdade e, portanto, de constante negociação e disputa, né? Então, como que o espaço vazio ele está sujeito a esses diversos desejos e, enfim, disputa do espaço mesmo, que, por um lado, é muito interessante, porque a gente tem um contexto de espaços muito regulados, muito controlados, então você tem um espaço totalmente aberto, é um espaço de experimentação, mas também é isso, tudo muda todo o tempo, né? Então, acho que como lidar com esse contexto de transformação. Pode passar. E aí também outras fotos de outros projetos. Então, o Instituto A Cidade Precisa de Você, que trabalha justamente na ativação de espaços públicos aqui em São Paulo e em outras cidades também, que eu faço parte. Então, nós fazemos os passeios urbanos, que são essa outra forma de se relacionar com a cidade e descobrir territórios autônomos, territórios mais não legitimados, né, ou institucionalizados. Nós fazemos também a mini expedição fotográfica com as crianças, tentando educar para um outro olhar para a cidade. O curso que eu estou dando agora, em breve, não sei ainda quando, vai ser a 3ª edição no IAB, que é o Laboratório de Ativismo, Urbanismo Tático e Insurgência dos Comuns, que são visitas, né, visitas a campo de vários espaços na cidade que estão trabalhando com comunidades, que estão colocando em prática formas de democracia em ação, outras economias, e o Escola Sem Muros, que também é um outro projeto que eu participo e que, no momento, a gente está... tem até pessoas aqui que estiveram presentes, mas que nós estamos somando com um coletivo, que é o Espaço Cultural Jardim Damasceno, na Zona Norte, na Brasilândia, que eles existem há 25 anos, e que o espaço, que é esse aqui, está, enfim, numa condição bem precária. Então, a ideia nós fizemos junto com eles um projeto de reforma do espaço que lida com o existente, que é uma estrutura de bambu,
e que, inclusive, é um bambu que é produzido dentro da cidade de São Paulo. Então, enfim, e aí nós levamos as pessoas da Brasilândia junto com estudantes para verem o processo de como, enfim, todo o processo do bambu, como é plantado, tratado, enfim. E aí a ideia era fazer a construção da reforma, né, do espaço, junto com estudantes e pessoas da comunidade local, tanto marceneiros, carpinteiros, outros moradores. E aí, uma semana antes da imersão, uma imersão de 10 dias, a gente estava fazendo a fundação para chegar já pronta para fazer a estrutura de bambu com os estudantes. E teve uma queixa, e a prefeitura chegou com um caminhão e começou a recolher todos os materiais que nós tínhamos comprado com financiamento coletivo, enfim, todo um processo. Então, um pouco esse questionamento, assim, né? Quem tem o poder de decisão, de transformação da cidade, e, ao mesmo tempo, isso de um espaço que está lá há 25 anos, provendo várias infraestruturas sociais, serviços para a população local, e que ainda não é reconhecido, ainda é ilegal, irregular, né? Então, essa importância de tanto, acho que praticamente, fortalecer esses espaços de autonomia, mas quanto também entender que a gente tem que atuar em diversos níveis. Então, sim, no nível do espaço da construção em si, mas no nível, enfim, de como criar molduras, não, mas políticas públicas que legitimem esse tipo de atuação, e que é muito comum na cidade. Se você for olhar toda a periferia, enfim, o número de ocupações culturais que existe é absurdo. Então, um pouco de entender essa complexidade, né? Pode passar. Pode passar. E aí, então, eu vou fazer um panorama de algumas iniciativas que eu estou próxima ou que já mapeei, que estão ocupando a cidade e tentando fazer um recorte de alguns olhares ou algumas propostas que elas têm feito, né? Então, uma delas é essa apropriação criativa dos espaços existentes, ressignificando através do uso. Então, um exemplo, teatro no Minhocão. Então, como você se relaciona com essa situação urbana tipológica e potencializa ela. Pode passar. Ou o próprio Parque Augusta. Então, já foi mapeado. Hoje em dia, existe até um movimento de áreas verdes, zonas livres, agora eu não sei exatamente o nome, mas que existem mais de 40 áreas verdes abandonadas e fechadas, tipo, na cidade. E, assim, olha São Paulo, olha o contexto que a gente vive, né? Então, o que é a noção de vamos criar novos parques, ou vamos, sei lá, só se apropriar ou reivindicar, retomar nesses espaços que estão aí disponíveis? Ou o Buraco da Minhoca, que também usa, então, essa infraestrutura aí, ressignifica para festas, que também é uma coisa muito da cultura paulistana, né? Como reconhecer essa identidade. Muitas iniciativas também estão redistribuindo a propriedade, estão, de fato, se apropriando desses espaços e compartilhando eles ou abrindo o uso e o acesso a eles. Então, sejam casas compartilhadas, ocupações de moradia e ocupações culturais, né? Então, são espaços que reconhecem essas brechas nas cadeias de produção, nas cadeias de valor, e se apropriam delas para gerar novos movimentos na cidade. Também estão muitos inovando na produção de energia, então, falando de descentralização, falando de autonomia energética. Então, seja produzindo alimento, e se apropriando, de novo, de espaços que não tinham um fim, não tinham um desígnio, então, linhão, né? E mostrando isso, assim, que acho que de como você aproxima a produção e consumo, como você não vai além dessa lógica binária de rural e urbano, e como você começa a entender que, na verdade, essas relações são muito mais próximas, né?
Ou Quebrada Sustentável, que aqui ela é na Zona Leste, e, na verdade, aqui você vê mais, enfim, um bairro mais simples, mas, do outro lado, é todo CDHU, então, também reconhecendo esses contextos de habitação social e como que a gente também lida com eles. O Favela da Paz, que eles organizam cursos de permacultura, de energia, produção de energia, e já organizaram, acho que já capacitaram mais de 8.000 jovens. Então, você imaginando que cada uma dessas pessoas está aprendendo essa tecnologia e está se tornando quase que uma pessoa que pode replicar isso no seu próprio contexto, a possibilidade de transformação é muito maior, né? E que muitos desses espaços eles estão justamente olhando para o resíduo como recurso e estão criando essa economia circular, levando em conta uma ecologia, levando em conta qual é o impacto das nossas ações e das nossas escolhas na cidade, assim, se corresponsabilizando por esse impacto. Então, seja, enfim, o Cataqui, que é um aplicativo que conecta pessoas com catadores de lixo, então, qual o catador mais próximo da sua casa? Ou compostagem. Então, também, né, ocupando os espaços para gerar novas economias, e que isso é muito interessante, porque vai além da ocupação pela ocupação, de uma ocupação cultural, de festa, mas que está gerando uma forma de fato, uma nova economia para, sei lá, às vezes pessoas de baixa renda, enfim. Então, como você também cria novos caminhos que essa ocupação possa se sustentar no tempo, né? Para que não seja meramente uma coisa que é efêmera e que, enfim, e que é para um grupo específico, para tipo, de pessoas que têm tempo livre ou que têm privilégios para poder se dedicar a essa ocupação, né? Mas como você cria um novo caminho para que essa ocupação se perpetue. Ou também, esse é um projeto muito lindo, que é também envolvendo crianças e cooperativa de catadores na Zona Sul, no Grajaú. E aí, então, que eles fizeram essas pranchas de stand-up com garrafas plásticas. Então, também como você agrega valor e lida com esses materiais existentes, mas, enfim, mostra uma outra possibilidade de trabalhar com esses materiais. E aí, redes de apoio mútuo e empoderamento. Então, como trazer a noção de cuidado, de pertencimento e solidariedade, seja numa maneira muito prática, que são pessoas ajudando outras pessoas a andar de bike na cidade, seja psicólogos que atendem publicamente, né, atendem no espaço público, seja por uma questão de fato de uma necessidade urgente. Então, quando teve quando pegou fogo no prédio no Paissandu, surgiu toda uma rede de mobilização para dar apoio a essas famílias que ocuparam esse espaço por um tempo, né? E que também muitas ocupações estão trazendo arte como resistência. Então, estão produzindo narrativa e produzindo uma memória coletiva e fortalecendo uma identidade, assim. Então, seja uns saraus, que são, assim, uma ocupação super presente nas periferias de São Paulo e que trazem toda uma história, uma carga e memória, enfim, do passado e da luta quilombola, por exemplo. O slam, que é cada vez uma prática mais comum e que, ao mesmo tempo, é muito interessante porque tem uma quebra nessa relação de centro e periferia, no sentido de que vem para a Praça Roosevelt pessoas da cidade inteira para usar esse espaço como palco, né, como possibilidade de manifestação, enfim, de falar sobre a sua realidade, de falar sobre a opressão na cidade, e que, ao mesmo tempo, também estão sujeitas a essa lógica. Então, muitas vezes, enfim, nos últimos meses, tiveram opressões de policiais
contra o Islã. Então, como que também é importante, acho que a gente reconhecer esses espaços, reconhecer a multiplicidade dessas formas de ocupação e, ao mesmo tempo, reconhecer o contexto em que elas estão inseridas, né? E como que a gente pode criar novos espaços ou fortalecer os espaços existentes para que essas pessoas possam se manifestar na cidade. Enfim, e legalização do aborto, então, a mesma coisa também. Que espaço que é escolhido para ser palco para essa manifestação, né? Espaços estabelecidos, espaços de poder. Então, como também entender essas disputas. E que, por fim, justamente, muitas dessas iniciativas elas trazem uma manifestação, que é uma manifestação estética e também política, pela defesa de um patrimônio que é um patrimônio que as próprias pessoas estão reconhecendo aquilo como um patrimônio, né? Então, seja um patrimônio material, seja um patrimônio material, no caso, sei lá, o Parque Augusta, por exemplo. Então, e que elas estão lutando por essa proteção do comum. Então, no caso, o Parque do Bexiga, e que é muito interessante, porque, assim, essas lutas se tornam muito mais permeáveis e muito mais se fortalecem, né? Então, porque nesse grupo, e, sei lá, se você pensar também nas manifestações de junho de 2013, você tinha uma pluralidade de desejos de pessoas que estavam lá por razões infinitas. Então, você tinha as pessoas que, sim, estão muito conscientes da pauta, você tinha pessoas que estavam indo lá porque teve repressão policial e estavam indo contra isso, você tinha também pessoas que estavam indo lá meramente para andar na Paulista. Então, como você permite essa pluralidade, essa multiplicidade? Ou também a Secura Humana, que pega a água tanto desses prédios residenciais que jogam muita água de captação de água de chuva, quanto de nascentes que, então, na Pompeia, que estão querendo construir num terreno que tem uma nascente. Então, como também comunicar essas questões de disputa de direito à cidade de outras maneiras e, enfim, acessando outras pessoas, né? E aí o próprio Escola Sem Muros, como eu já contei agora, e que, ao mesmo tempo, é muito interessante, eu vejo isso como, assim, uma oportunidade, que é do fato de que, por exemplo, agora o projeto está na Bienal de Veneza. Então, como que a gente usa disso, ou usa dessa quase que legitimação para abrir caminhos e para, enfim, abrir caminhos e acho que fortalecer essa luta e muitas outras, né? E aí, então, para fechar, então, eu trago um pouco, espero que eu tenha levantado mais perguntas, mas que é justamente de entender essa complexidade dos problemas e a necessidade de novas e plurais estratégias, e que é justamente além desse binarismo, seja público-privado, seja indivíduo-coletivo, seja rural-urbano, para tentar entender o que acontece nesse entre, né? De que forma, de que outras formas, que outros arranjos a gente pode ter, e pensar num design, ou numa arquitetura, ou numa forma de fazer cidade que ela é situada, que ela é territorializada e, ao mesmo tempo, cooperativa, né? Então, voltando para a pergunta do começo, quais são os agenciamentos, quais são as composições que a gente cria? E aí que isso passa por uma mudança de percepção, então instigar outros imaginários de cidade, enfim, retomar essa noção de público. E aí, enfim, falar disso que eu falei no começo, né, das utopias possíveis. Então, como materializar agora o que se busca como cidade e como prototipar, e entender essa pesquisação como uma ferramenta de atuação mesmo. E aí, justamente, então, também abrir espaços de ação e reconhecer que toda ação ela é política e como que a gente cria novas formas de se organizar e de ser autônomo para construir, de fato, uma democracia que seja na prática.
E aí que essa democracia na prática e essa ação, ela passa, sim, por comunidades. Então, que grupos você engaja nessa construção e, ao mesmo tempo, espaços de liberdade, reconhecendo que muitas dessas iniciativas, muitos desses grupos, eles estão trazendo, no fim, a potência de cada um dos cidadãos, compartilhando essa potência com a cidade, com outras pessoas na cidade. Então, reconhecendo assim, como que a gente pode, cada vez mais, e aí isso passa pela discussão da cidade educadora, enfim, mas como que a gente pode fortalecer essas potências e abrir espaços para que os cidadãos possam se apropriar da cidade. E aí criando justamente esse urbanismo que ele resiste, mas, ao mesmo tempo, ao resistir, ele também existe novamente, assim, produzindo uma outra forma de se relacionar e entendendo a cidade como esse laboratório cidadão, que é esse espaço em movimento de, enfim, de contestação, mas também de recriação. É isso. Acho que, bom, se vocês tiverem, acho que dúvidas sobre bibliografia, podem falar comigo. Pode passar. E pode passar. E aí, espero que tenha sido interessante e que a gente possa trocar mais agora no debate. Obrigada.